Igreja, já podem ir abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mas, essa semana, começando hoje o programa Coração Aquecido, e durante essa semana toda, que antecede dia 31 de outubro, dia 31 de outubro é o dia da reforma evangélica. E então, começou hoje o programa Coração Aquecido, vai durante a semana nos devocionais da manhã, e no domingo que vem, a segunda parte, a gente vai estar falando sobre o que é ser evangélico. Mas, no resumo, ser evangélico nada mais é simples assim, em ter a sua vida pautada pelas Sagradas Escrituras. Então, uma pessoa que pode estar numa denominação evangélica, mas não tem a sua vida pautada pelas Sagradas Escrituras, ela está numa denominação evangélica, mas não é evangélica. Por outro lado, alguém que talvez nem esteja numa denominação evangélica, mas tenha a sua vida pautada pelas Sagradas Escrituras, essa pessoa é evangélica. E a Igreja Metodista, como uma igreja evangélica, a gente segue a doutrina da Palavra do Senhor. E hoje nós queremos falar de, talvez, eu acho que sim, ele falou mesmo, o próprio Jesus falou, a parte mais importante da doutrina de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a parte mais importante, a parte que jamais pode faltar, a parte mais característica da doutrina de Jesus, que inclusive contraria até outros grandes mestres, contraria outras doutrinas, mas Jesus determinou algo que é fundamental. E eu convido a igreja para abrir Mateus capítulo 5, do versículo 43 a 48, e aqueles que encontrarem, convido a ficar em pé. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. A palavra do Senhor nos diz: Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vira chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que teu Espírito Santo traduza em espírito e vida para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Talvez algo, tanto é que Jesus ele começa essa doutrina dizendo, ouviste o que foi dito. Porque em absolutamente todas as demais doutrinas, o que se acha, inclusive entre os mosaicos, entre os que seguiam Moisés, eles tinham, amarás o teu irmão e aborrecerás o teu inimigo. Era lei. E essa lei é uma lei mundana, não é uma lei de Deus. Deus nunca odiou o inimigo, né? Porque nós somos inimigos de Deus. Nós constituímos inimigos de Deus no momento em que nós desobedecemos a Deus, em que nós desacreditamos em Deus, no momento em que nós nos afastamos de Deus, no momento em que nós desobedecemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós nos constituímos inimigos de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago que se nós nos tornamos amigos do mundo, se nós vivemos as práticas do mundo, agora nós estamos até essa semana em que nós, cristãos evangélicos, comemoramos, relembramos o nascedouro do movimento evangélico moderno, em 31 de outubro de 1517, o mundo está propondo festa de Halloween. Isso, a palavra diz, aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigo de Deus. Aqueles que são amigos da bebedice, da imoralidade,
julgar se constituem inimigos de Deus. Aqueles que são amigos da violência se constituem inimigos de Deus. Nós somos inimigos de Deus em vários momentos da nossa vida. No entanto, Deus não nos mandou nenhum raio para acabar com a nossa vida. Deus não nos perseguiu. Sim, nós seremos julgados. Todos seremos julgados, sem exceção. Do mais rico ao mais pobre, do mais velho ao mais novo, todos nós, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que assim que nós fechamos os olhos, o coração parou de bater, o eletroencefalograma está dando uma linha reta. Quando aconteceu isso, nós já vamos estar diante do Rei dos Reis, aquele que não pode ser enganado. A gente consegue enganar a justiça dos homens, a gente consegue enganar a nossa família, a gente consegue enganar os irmãos da igreja, mas o juiz de toda a terra não pode ser enganado. No momento que o nosso coração parar de bater e o ar sair pelas nossas narinas pela última vez, começa o nosso julgamento, de todos nós, sem exceção. Então sim, seremos julgados por aquilo que falarmos, seremos julgados por aquilo que fizermos, seremos julgados por aquilo que deixarmos de fazer. Tudo bem. Mas Deus não está nos perseguindo, apesar de nós muitas vezes nos colocarmos como inimigos dele. E por isso Jesus ele começa dizendo: vocês ouviram o que dizem por aí? Nós amamos nós odiamos eles. Nós ouvimos. Jesus diz: vocês têm ouvido isso. E até hoje nós temos ouvido isso. Nós amamos nós e odiamos eles. Jesus diz: não os meus seguidores. Essa palavra é do mundo. Jesus vai dizer assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar não é um sentimento. Amar não é gostar. Amar é tu desejar o bem do outro e não desejar o mal para o outro. São duas condições para te amar. Tu não querer o mal e desejar promover o bem para essa pessoa. Muito triste o que aconteceu esses dias numa igreja, não era metodista, mas era uma igreja co-irmã nossa, de outra denominação, evangélica também, em que por questão de política, pessoa sai do culto, mora perto da igreja, vai até a casa, volta e mata um irmão de igreja na frente do altar. Isso não foi cristianismo. Não foi cristianismo. Deus não nos mandou matar ninguém. Deus não nos mandou perseguir ninguém. Deus mandou a gente vigiar nós mesmos, porque dos nossos feitos é que nós vamos dar conta. E Deus disse: amarás os teus inimigos. Esse negócio, eu amo os nossos e odeio os deles, isso não é cristão. Isso é mundano, satânico e diabólico. A palavra diabo vem do grego, quer dizer diabolos, que quer dizer aquele que divide. Nós somos cristãos, nós somos uma igreja só, e essas portas estão abertas para todos. Para todos. Para aqueles que a gente concorda, para aqueles que a gente não concorda. E mais do que não ser só um sentimento, amor é uma decisão. Primeiro, amor é uma decisão. Eu decido não querer o mal para aquele que quer meu mal. Eu decido não fazer o mal para aquele que quer o meu mal. Eu decido orar para que Deus mude o pensamento dessa pessoa que quer meu mal. Eu decido abençoar aqueles que me amaldiçoam. É uma decisão racional. É uma decisão. Deus nos deu cérebro para que a gente use. E nesse momento, o que Deus está dizendo aqui através do Senhor Jesus, nessa palavra, que a gente precisa decidir amar. Se a gente ama só aqueles que gostam de nós, grande coisa, o satanista faz isso, o ateu faz isso. O pecador faz isso, o imoral faz isso. O pagão faz isso. Amar os que eu amar aquele que me ama,
não me faz diferente do ateu, não me faz diferente do pagão, não me faz diferente do imoral, não me faz diferente de ninguém. Todo mundo ama aquele que ama. Jesus está dizendo, olhem, o nosso padrão não é o que nós achamos, o nosso padrão não é a nossa família, o nosso padrão não é pessoas, o nosso padrão é o nosso Pai. O nosso padrão é o nosso Pai. E o nosso Pai é perfeito. E aí entra a segunda dimensão do amor aqui. O amor primeiro, a primeira dimensão do amor, o amor não é sentimento, o amor é decisão. Eu decido fazer o bem para aqueles que querem o mal. Eu decido orar para aqueles que estão falando mal de mim. Eu decido abraçar aqueles que querem me esbofetear. Eu decido, é uma decisão minha. E tem que ser muito corajoso para fazer isso. Tem que ser muito corajoso. Jesus foi muito corajoso quando tomou um bofete e tirou o osso, oferecendo outra face. Isso que é coragem. Isso que é ser homem mesmo. Jesus é o nosso modelo. E Jesus diz, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. A segunda dimensão do amor é, o amor não é sentimento, primeira dimensão, segunda dimensão, o amor é mandamento. Mandamento. Jesus certamente ele vai dizer assim, por que dizes, vós me chamam de mestre, mestre, mas não fazem o que eu digo? Em Mateus capítulo 7 ele vai dizer, não é quem diz Senhor, Senhor que entra no reino dos céus. Não é quem chama Jesus de Senhor que entra no reino dos céus. É quem obedece Jesus. Daí Jesus vai chegar para os discípulos dele, vai chegar para o Daniel, chega assim, ele diz isso. Ele diz assim, por que vocês me chamam de mestre? Por que vocês me chamam de Senhor? Se vocês não fazem o que eu mando. Senhor é aquele a quem eu obedeço. A quem tu tem obedecido? Tu tem obedecido ao relógio? Então o relógio é o teu Senhor. Tu tem obedecido ao dinheiro? Então o dinheiro é o teu Senhor. Tu tem obedecido ao teu vício? O teu vício é o teu Senhor. Tu tem obedecido ao pecado? O pecado é o teu Senhor. Tu tem obedecido à opinião de um terceiro que está mandando na tua vida? Então esse terceiro que manda na tua vida, esse é o teu Senhor. O Senhor é aquele que tu obedece. Não aquele que tu chama o Senhor. Jesus diz, se eu sou o vosso Senhor, por que vocês não fazem o que eu mando? E Ele manda amar os nossos inimigos. Porque o Pai nos ama, mesmo a gente sendo inimigo dele. O Pai nos oferece a salvação, mesmo a gente sendo desobediente a Ele. O Pai nos oferece ar para respirar, a luz do sol, nos dá provisão, nos dá uma família, nos dá um lugar para congregar, mostra, revela a sua palavra para nós, enviou Jesus para morrer no nosso lugar, perdoa os nossos pecados, nos promete a vida eterna, mesmo a gente desacreditando nele. Nós somos inimigos de Deus e Deus nos ama. Jesus diz, quer ser meu discípulo, quer de fato e verdade ser cristão, ama teus inimigos. Ama os teus inimigos. Amar não é sentimento, é uma decisão. Amar não é um sentimento. Amar é um mandamento. E diante do mandamento a gente tem duas opções, não tem terceira. Diante do mandamento não existe terceira via. Diante do mandamento é obedecer ou desobedecer. Se tu obedece, então Ele é teu Senhor. Se tu desobedece, Ele não é teu Senhor. Ponto. Não existe terceira via. Ama, pronto, é um mandamento. Ele está dizendo, não, mas isso foi só um discurso, pastor. Foi só um discurso que ele falou, ele estava falando. Não foi isso que ele quis dizer. Não, ele não está falando de mandamento. Aqui Jesus só está falando. Então, provavelmente as pessoas diziam isso. Provavelmente as pessoas ouviram dizer, Jesus disse assim, olha, vocês têm ouvido isso. Ama os nossos e odeia eles. Provavelmente vocês têm ouvido isso. Ama o teu amigo despreza o teu inimigo, ama o teu irmão e aborrece
o estranho. Vocês têm ouvido isso. Mas não é para ser assim entre o povo de Jesus. Não é para ser assim entre o povo de Jesus. Dessas portas para fora, o que vale é: ama aqueles que me convêm e odeie aqueles que não me convêm. Dessas portas para dentro é: ame. Ponto. Ame. Ame o pastor que prega aquilo que eu gosto de ouvir. Ame o pastor que prega aquilo que eu não gosto de ouvir, porque ele é meu irmão, eu tenho que amar. Ama aquele que pensa igual a mim, mas ama aquele que pensa diferente. Ora para aquela pessoa. Não cabe vingança, não cabe aborrecimento. Nós recitamos Mateus capítulo 6, versículo 9: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Mas nós não perdoamos. Nós não perdoamos. Amar é perdoar. Amar é perdoar. Tem uma frase romântica que diz assim: amar é jamais ter que pedir perdão. Mas o sentido dessa frase, é uma frase boa, mas o sentido dessa frase é que tu não precisa pedir perdão, porque a pessoa que te ama já vai te perdoar. Então, nesse sentido, não, mas ele tem que pedir perdão sim. Se tu ofendeu alguém, peça perdão. É um gesto de amor, é um gesto de carinho. Peça perdão. Porque nós perdoe aqueles que te ofenderam. Porque senão não tem salvação. Não tem salvação. Meu querido, minha querida, ser cristão. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, né? Quando foi cunhada a palavra cristianismo, a palavra da cidade de Antioquia. Quando o povo de Antioquia via os discípulos de Jesus, aqueles discípulos não são 11, discípulos lá de Antioquia, sei lá quantos tinha, mas com certeza mais de 50, vinham aqueles discípulos e viam que eram pessoas amorosas, eram pessoas agradáveis, eram pessoas perdoadoras, eram pessoas solidárias, eram pessoas tolerantes umas com as outras, eram pessoas que tinham paz no coração. Eles ensinavam, eles repreendiam o pecado sim, mas não com um dedo na cara, mas com a mão no ombro. Eles não repreendiam o pecado como sendo eu sou santo e tu é pecador e tu que vai para o inferno, mas ele colocava a mão no ombro e dizia: Deus tem algo melhor do que esse pecado para a tua vida. As pessoas viram isso, as pessoas da Antioquia, e disseram: essas pessoas aí, seguidoras daquele tal de Cristo, elas são parecidas com Cristo. Em grego, cristãos, cristão. Cristão quer dizer parecido com Cristo. A gente se diz cristão, a gente se diz cristão evangélico, a gente se diz cristão evangélico metodista. Mas nós somos parecidos com Cristo. Cristão quer dizer parecido com Cristo. Que as pessoas olhem para nós e pensem: vamos seguir isso que Jesus faria. Seria dessa maneira que Jesus trataria essa situação. Seria isso que Jesus falaria nesse momento. Seria dessa forma que Jesus trataria a essa pessoa. É assim que as pessoas nos veem. Porque ser cristão é isso. É ser representante de Jesus. Jesus diz: ame. Nós somos cristãos evangélicos. Evangélico quer dizer segue a Bíblia. Nós seguimos a Bíblia ou é só um livro que a gente conhece? Vocês sabem, e eu não preciso dizer, porque todos vocês aí, menos o Ângelo, vocês têm mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. Talvez não também, talvez não, talvez a freguesia e ela estavam gêmeos, temos o mesmo tempo de igreja. Mas todos vocês, ou talvez eu tenha um pouquinho mais, todos vocês têm mais tempo de igreja do que eu tenho de vida. E vocês passaram pela vida de vocês dezenas de pastores, e todos eles pregaram a mesma coisa. Eu não vim trazer nenhuma novidade.
Eu vim pregar exatamente a mesma coisa que os outros pastores que passaram por aqui pregaram. E a palavra do Senhor diz: não é quem ouviu a palavra que é salvo, mas quem vive a palavra e coloca ela em prática. E a palavra diz: ame. A palavra diz: perdoe. Mas eu não consigo perdoar porque ele não merece. Mas é claro que ele não merece, porque se ele merecesse, não precisava ser perdoado. Ah, mas ele me magoou. Mas claro que ele te magoou. Por isso que você tem que perdoar, porque ele te magoou. Se ele não tivesse magoado, ele não precisava de perdão. Se nós queremos ser perdoados por Deus, nós temos que aprender a perdoar o próximo. Se nós queremos ser vistos como filhos e filhas de Deus, nós devemos imitar Jesus e não imitar os outros. Está cheio de ídolos e modelos aí fora, no mundo. Nenhum deles é Jesus, nenhum. Eu nem vou dizer nomes, porque se eu fosse dizer nomes, ia demorar muito tempo. Mas eu só vou dizer assim: todos esses modelos que estão aí fora, pessoas que estão em destaque, pessoas que são imitadas, imitam o jeito de falar, imitam os gestos, imitam a forma de vestir, imitam o cabelo, todos eles, nenhum deles é digno de ser imitado, nenhum, sem exceção. Só Jesus é o nosso modelo. Só Jesus é o nosso modelo. E o nosso modelo nos pede uma coisa: que nós nos amemos uns aos outros. Quero convidar vocês a abrirem, já estamos encerrando, João, capítulo 15, para aqueles que pensarem assim: não, pastor, isso Jesus falou lá porque ele estava entusiasmado, estava fazendo uma pregação, e daí ele falou isso, amar os inimigos, mas não foi isso que ele quis dizer, não é o mandamento. Então, da própria boca de Jesus, palavra por palavra, João capítulo 15, versículo, pode ser versículo 11, João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Eu vou falar alguma coisa para vocês, isso eu tenho falado para vocês, eu estou dizendo. É para que a alegria que Deus me deu esteja em vocês. E que a alegria de vocês seja completa, que vocês sejam plenamente felizes. Jesus está dizendo isso, e isso é para que nós sejamos felizes. Para que sejamos felizes, a gente precisa colocar em prática isso que ele vai dizer agora. Para que nós sejamos felizes. Por incrível que pareça, a nossa felicidade não depende de fatores externos, nem econômicos, nem políticos, nem sociais. A nossa alegria, a nossa felicidade depende em fazer isso que Jesus está dizendo. Daí ele diz assim: estou dizendo isso para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. E o versículo 12 diz o seguinte: olha, o meu mandamento, não foi a minha sugestão. Olha, eu tenho uma ideia para vocês, se vocês não tiverem nada para fazer, entendem isso. Ele não falou isso, ele disse: o meu mandamento. Diante do mandamento, só tem duas situações: ou tu obedece, ou tu desobedece. Diante do mandamento, só tem duas situações: ou tu obedece, ou tu desobedece. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus nos ama? Jesus nos ama comendo com Judas e dando o melhor pedaço de pão para ele. Jesus nos ama chamando Judas de amigo e recebendo o beijo de Judas. Jesus nos ama tendo Pedro traído ele também junto, assim como Judas, e fugindo, e depois Jesus vai até ele. Jesus nos ama porque a gente fala sempre de Judas e às vezes falamos de Pedro e esquece que os outros 9 também fugiram, só João ficou perto. E Jesus não foi só atrás de João. Jesus foi atrás dos que fugiram. Jesus foi atrás dos que negaram. E quando Judas veio até ele, ele disse: meu amigo, e acolheu o beijo de Judas. Aquele Judas que ele convidou para a ceia. Aquele Judas que ele molhou o pão, que é uma coisa que se faz, sabe, para o filhinho preferido da casa. Um mimo. Jesus tratou Judas com mimo. Jesus mimou Judas. É assim que Deus nos ama. Amai uns aos outros,
Esse é o meu mandamento, não é uma sugestão. Diante do mandamento só tem duas situações. Não existe terceira via. Diante do mandamento obedece, desobedece. Os que obedecem são cristãos. Pastor, o que estão falando é impossível. Foi Jesus que mandou, vai reclamar para ele. Minha função é só falar o que ele falou. A minha função não é da minha opinião. A minha função não é dizer o que eu acho. A minha função não é dizer o que eu acho melhor. A minha função é representar a palavra de Deus para vocês. Ponto. Se eu conseguir fazer isso, isso é tão difícil, mas se eu conseguir fazer isso, eu vou ter cumprido a minha missão. A palavra do Senhor diz: amai uns aos outros como eu os amei. Amar a ponto de entregar sua vida pelo próximo. Porque Jesus não entregou sua vida por João. Jesus entregou a vida por Barrabás, por Judas, por Pedro, que negou 3 vezes, por Tiago, Marcos, André, Filipe, que saíram correndo, todos os 9 saíram correndo. Ele entregou a vida por todos. Ele entregou a vida por mim e por ti. Ele entregou a vida para aqueles que estão no bar hoje, em vez de estar na igreja. Ele entregou a vida por mim e por ti, mas ele entregou a vida também por aquele que está iludido numa falsa doutrina. Isso é amar como Jesus amou. Tu é capaz de entregar a tua vida por essa pessoa que não consegue entender teu ponto de vista. Tu é capaz de amar essa pessoa a ponto de acolher ela na tua casa e tratá-la bem? É isso que Jesus está dizendo para mim e para ti. Jesus não disse que seria fácil, mas Ele nos deu um ajudador, o Espírito Santo. Toda quinta-feira, essas portas são abertas para quem quer buscar a presença do Espírito Santo. Toda quinta-feira. Às vezes comigo e com a Keila 4. Às vezes comigo e com a Keila 5. Não é fácil amar. Mas aquele que nos dá poder para amar o inimigo, aquele que nos dá poder para ter paz mesmo na incerteza, aquele que nos dá poder para ter sabedoria mesmo nessa bagunça que o mundo se encontra, ele está à disposição e a gente não busca. Em Romanos capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nas nossas vidas. Então, de fato, tu tem razão, não é possível carnalmente amar o inimigo. Por isso que a gente deve buscar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos faz perdoar aquilo que nos ofendeu. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor ou mais santo do que qualquer um daqui. Talvez eu seja o mais pecador. Eu tenho me maravilhado, e eu e a Keila sempre conversamos dos lindos testemunhos de fé que a gente vê aqui em Constantina, que a gente vê em Novo Chibu, que a gente vê em São José das Missões. Pessoas que são crentes mesmo. A gente chega em casa e diz: misericórdia, eu queria me converter em irmão fulano, sabe? Gente, tem crente nessa igreja, vocês não fazem ideia. Tem homem e mulher de Deus aqui nessa igreja. Tem homem e mulher de Deus aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus, o maior presente que Deus me deu, eu poder vir para cá para me conhecer crente de verdade. E quando eu crescer, eu quero ser assim. Eu quero me converter de verdade. Eu não estou falando isso porque eu sou mais crente do que qualquer um, mais santo. Não. Eu estou dizendo porque Jesus disse. E eu quero obedecer. E vocês precisam entender que eu quero obedecer. Eu quero obedecer. E eu sou que nem vocês, rancoroso. Eu sou que nem vocês, teimoso. Eu sou que nem vocês, incrédulo. Eu sou igualzinho a vocês. Mas eu não estou satisfeito com isso, não. Eu quero deixar de ser rancoroso, teimoso, incrédulo. Eu quero deixar de ser rebelde.
E eu quero me curvar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, eu não estou te chamando só de Senhor, Tu és o Senhor. Eu te obedeço. Eu quero isso. E eu sei que sozinho eu não consigo. Por isso, mesmo que não tenha ninguém, quinta-feira, às 19 horas, essas portas vão estar abertas. E vocês, se não tiver ninguém, vocês vão encontrar eu aqui, ó, até marcado, onde fico ajoelhado orando, buscando a presença de Deus. Porque eu quero. Porque o meu Senhor mandou amar o próximo como a mim mesmo. Mais do que isso, amar o próximo como Jesus me ama. Amar o meu inimigo. Querer o bem daqueles que me querem mal. Abençoar aqueles que me maldizem. Orar por aqueles que me perseguem. É isso que Deus está mandando eu fazer. E eu confesso que não consigo fazer ainda bem assim. Eu tento. Mas eu vou conseguir com a ajuda de Deus. Eu só gostaria de dizer para vocês que nós somos uma igreja cristã, evangélica, metodista. E que toda vez que essas portas estiverem abertas e que tiver alguém ocupando esse espaço ou aquele espaço ali, a gente vai estar seguindo a Cristo Jesus. A gente vai estar adorando a Deus Todo-Poderoso. A gente vai estar, porque nós somos evangélicos, nós vamos estar pregando evangelho, a palavra de Deus. Não vamos estar pregando outra coisa. Não vamos estar pregando partido político, nem ideologia, sei lá o quê. Não, nós vamos estar pregando a palavra de Deus. E nós somos metodistas. Nós vamos estar buscando estudar a palavra de Deus no seu contexto. Toda vez que tu vir essa porta aberta, tu já sabe o que tem aqui. Nós somos metodistas. Os metodistas buscam, isso aqui, essa chama representa isso. Os metodistas buscam o Espírito Santo. Quando tu vir essa porta aberta, pode entrar. Porque aqui vai ser um momento cristão, evangélico, metodista, de buscar a santificação pessoal e buscar agradar o coração de Deus. E todos que passarem por essa porta vão ser recebidos com amor, sem distinção. Sem distinção. Todos que passarem por essa porta vão ser recebidos com amor. Porque isso é uma igreja, não é um clube. O mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu nem tinha pensado nisso. Mas, em vez de simplesmente fazer uma oração, eu vou ali empresta o teclado ali, eu vou ali no teclado, e enquanto estiver dedilhando o teclado e cantando uma canção, eu convido vocês a saírem do lugar e ocuparem só um lado da igreja, de maneira que vocês possam ficar todo mundo junto de mão dada, um com o outro, enquanto eu estiver cantando. E daí depois que todo mundo estiver no mesmo lado, porque a igreja não tem lado, a igreja é um corpo só, a gente vai estar orando por vocês. Convido de mão dada a ouvir essa letra. Quero te amar, quero amar sem divisão, sem preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão, e viver no amor, pois só Ele é capaz de esperar
quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver um perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar.